Mais um dia nós estamos juntos aqui e juntos nesta noite para continuar estudando a Santa Palavra do nosso Deus. Eu te convido a abrir as Escrituras Sagradas e fazermos a leitura na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. A palavra do Senhor diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: Onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Vamos orar? Senhor, a tua palavra, de forma constante, tem exortado ao seu povo com relação aos tempos, às eras, às circunstâncias e às situações que estarão enfrentando. Nós bendizemos ao Senhor, Pai, pelas exortações trazidas através do apóstolo Pedro. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem tratado das nossas vidas em esperança e em segurança, Pai, segundo o planejamento eterno do Senhor sendo realizado em nosso tempo. Continue, Senhor, a nos iluminar, dando, Senhor, no teu ato de iluminação, clareza ao nosso entendimento, Pai. Continuamos pedindo do Senhor a bênção sobre famílias, sobre os lares que estão enfermos, enlutados, sobre a vida de irmãos que estão passando por dificuldade, particularmente, Senhor, porque os anos têm se somado, com os anos somando-se as limitações têm surgido, Pai. Continue a fortalecê-los e que dessa forma eles caminhem sabendo que o Senhor os está sustentando. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Nós vamos ter um momento de louvor com o nosso irmão Emerson, depois voltamos para o estudo da Palavra do Senhor. Existem nomes tão difíceis de dizer, uma simples palavra fácil de esquecer, mas há um nome revelar antes mesmo de nascer. Esse nome ficará eternamente. Ouvindo a promessa de Deus, de uma virgem nasceu Jesus. Ele se entregou por nós e jamais nos deixará. Jesus, oh Jesus, os dias vão e tudo aqui passará, mas Jesus sempre será. Se pesadelo a noite me faz adorar, sinto tanto medo, não vou segurar. Então começo a clamar seu nome, Jesus. E o medo se transforma em alegria em meu viver. Ouvindo a promessa de Deus, de uma virgem nasceu Jesus, oh Jesus. Ele se entregou por nós e jamais nos deixará. Jesus, oh Jesus. Os dias vão e tudo aqui passará, mas Jesus sempre será. Esperanças e promessas de um lar celestial. Quando tudo aqui passar, com Ele irei morar. Ouvindo a promessa de Deus, de uma virgem nasceu Jesus. Ele se entregou por nós e jamais nos deixará. Jesus, oh Jesus. Os dias vão e tudo aqui passará, mas Jesus sempre será. Os dias vão e tudo aqui passará, mas Jesus sempre será. Vamos continuar lendo o capítulo 3 da segunda carta de Pedro, agora do verso 14 ao verso 18. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada.
ao falar acerca de assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Temos falado sobre o novo céu e a nova terra. Falamos um pouco a respeito da Nova Jerusalém e pensamos um pouco nela, se podemos dessa forma afirmar literalmente. Vimos que se pensarmos literalmente na Nova Jerusalém, teremos uma cidade fantasticamente grande, com 2.200.000 metros de comprimento, de largura e de altura. Um cubo perfeito com essas medidas. E nós observamos que quando falamos a respeito da Nova Jerusalém, falamos do novo céu e da nova terra, falamos do novo céu e nova terra, falamos da instalação de todos aqueles que viveram em fé na pessoa redentora de Cristo Jesus, aqui tendo como o seu redentor diante do Pai. Isso tudo virá numa relação consequente do julgamento que haverá quando o retorno de Cristo acontecer. Para que o novo céu e a nova terra aconteçam, para que eles sejam instalados, é preciso que a configuração atual de novo céu e nova terra deixe de existir. Sobre isso que eu quero pensar um pouco com vocês aqui nesta noite. Falar um pouco sobre a destruição da nossa atual morada, segundo o texto que nós acabamos de ler, segundo as palavras do apóstolo Pedro. Quando tratamos a esse respeito, nós observamos que não é só no meio religioso cristão que esta ideia está presente. Nós observamos que mesmo longe da esfera religiosa, falar sobre final de todas as coisas não é algo tão estranho. Algumas teorias têm sido formuladas com relação ao Apocalipse. Muitos cientistas têm denominado desta forma, usando a expressão do livro do Apocalipse quando fala do final dos tempos, para se referir ao final, ao ponto máximo onde tudo se encerrará na existência humana e até mesmo pensando em toda a relação de vida. A revista Exame, na sua versão online, ela traz 5 pensamentos. Esses 5 pensamentos eles estão presentes também em outras publicações, estão presentes no pensamento dos cientistas. São pontos comuns que eles têm analisado. Nós vemos aqui algumas delas. Há uma corrente de pensamento dentro do meio científico que afirma que o Apocalipse ele será o momento final de todas as coisas, não usando a palavra no sentido religioso, mas no sentido de final, com o resfriamento da Terra. Alguns cientistas têm afirmado que o Big Bang
ele não se encerrou e que o universo continua em expansão. E com essa expansão, o Sol ele haverá de se distanciar da Terra. Com seu distanciamento, a temperatura da Terra cairá drasticamente e toda a vida que existe na Terra não suportará a esse resfriamento e teremos aí uma outra chamada era glacial. Outros têm afirmado que tudo poderá ter o seu fim com uma explosão solar. É, o conceito é de que o Sol, como uma estrela, ele está crescendo, ele está expandindo-se, ele está aumentando o seu tamanho. E com isso, há o risco de surgir um superaquecimento com a aproximação do Sol no seu crescimento da Terra e dessa maneira o Sol crescer e chegar a um ponto de explosão e isso causar o fim da mesma forma da vida no nosso planeta. Há ainda alguns que têm afirmado que estamos correndo um sério risco de sermos aniquilados por um vírus extremamente letal que disseminará toda a vida em nosso planeta. Eles falam sobre vírus criados em laboratório, como o da febre amarela, que foi da gripe espanhola, que foi refeito no laboratório para efeito de estudo, o vírus da gripe, que também foi modificado em laboratório para fins de pesquisa, e dessa forma surgir um vírus que será tão letal que colocará fim em toda a humanidade. Essa teoria do vírus fabricado, ela caminha de maneira paralela com o pensamento de que podemos ter um vírus que sofra uma mutação de forma tal que naturalmente, não precisando ser modificado em laboratório, ele se dissemine com muita rapidez e coloque fim em toda a vida na Terra. Um outro pensamento é que há muitos asteroides vagando pelo universo e que um grande asteroide pode se chocar contra o nosso planeta, causaria uma grande explosão e colocaria fim em toda a vida que existe aqui. Ou então nós mesmos colocaremos fim em tudo com uma guerra nuclear ou com explosões nucleares que colocariam fim à vida no planeta Terra. Todas essas teorias, elas têm algo em comum que diz respeito ao aniquilamento da vida em nosso planeta. Vamos pensar na destruição da nossa morada atual, segundo as Escrituras? Vamos deixar um pouco essas teorias de lado, porque todas essas teorias falam do aniquilamento da vida na Terra. E as Escrituras nos afirmam que quando Jesus voltar, haverá pessoas vivas. Os vivos serão transformados, os que morreram, ressuscitados. Então, as Escrituras nos afirmam que seguramente não haverá aniquilamento de toda a raça humana. Isto é impossível de acontecer pelo que as Escrituras nos relatam quando fazem essa afirmação, de que haverá pessoas vivas que serão transformadas no retorno da pessoa de Jesus Cristo. Então vamos pensar dentro das Escrituras e olhar alguns aspectos do texto que nós encontramos aqui. Pedro, ele usa algumas expressões para colocar os crentes em Cristo Jesus no centro de toda essa situação e essa circunstância de retorno da pessoa de Jesus Cristo e do final
do nosso tempo, da nossa era, do final de todo o caminhar do tempo, de todo o caminhar dos séculos. Os versos 12, 13 e 14, nós observamos aqui o apóstolo Pedro falando sobre a expectativa da espera com relação a esse momento. Fala sobre esperar e apressar a vinda do dia de Deus. O dia de Deus é o dia em que o julgamento acontecerá com o retorno de Cristo, o dia em que teremos que prestar contas ao Pai Criador, ao Pai Juiz justo e que tornou-se o nosso Redentor através da pessoa do seu Filho amado. O dia de Deus, né, ele, segundo Pedro, tem que ser uma expectativa muito grande para todos aqueles que estão vivendo no Senhor. Esperar com um desejo profundo no coração. Esperar com firmeza e segurança o momento em que ele haverá de acontecer. Desta forma, nós vemos que na expectativa que deve existir em cada um de nós, a vinda do dia do Senhor deve ser um momento de expectativa profunda de todos aqueles que estiverem vivos naquele momento. Como eu disse anteriormente, as teorias sobre o aniquilamento da vida humana, elas caem por terra diante da verdade que as Escrituras nos apresentam quando nos falam sobre pessoas vivas no final de toda a história humana, que de fato ela não tem o seu final como se ela tivesse encerrada, porque ela caminhará ainda pela eternidade e uma eternidade na presença de Deus, em amor e misericórdia ou em sofrimento e tristeza diante do santo juízo do Senhor. Segundo o apóstolo Paulo, o dia da volta de Cristo Jesus, ele deve ser um dia esperado, um dia amado, um dia cheio de expectativa por todos nós que somos pessoas que estão ligadas a Cristo. A afirmação de Pedro é que nós devemos esperar e apressar o dia de Cristo Jesus. A palavra apressar já foi usada e ainda tem sido usada numa tentativa de fazer com que o dia da volta de Cristo seja abreviado. Então, apressar não diz respeito a mudar alguma data. Não pode acontecer isso, porque estamos falando em um decreto de Deus. E o decreto de Deus é aquela determinação sábia e santa que não sofrerá absolutamente mudança em momento nenhum. Então, apressar aqui no texto bíblico não diz respeito a mudar esse decreto. Absolutamente, porque o decreto de Deus ele não pode ser mudado. Os decretos de Deus são imutáveis. Então nós, quando observamos aquilo que Deus decreta, temos a segurança de saber que não haverá nenhuma mudança com relação a ele. E vejam o que Jesus diz em Mateus 24. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. As Escrituras nos afirmam isso. Nem Jesus naquele momento sabia, nem os anjos, nenhuma criatura de Deus sabiam do dia e da hora em que Jesus haveria de voltar. Nem ele, sendo Deus. É evidente que aqui há uma referência à humanidade de Jesus que sofreu as limitações com a encarnação. Irmãos, haverá um dia e uma hora que
Ninguém sabe. São, no entanto, será, no entanto, um dia e uma hora pré-determinada pelo Pai e que acontecerá. Então, quando falamos em apressar o dia do Senhor, nós podemos pensar da seguinte maneira: o dia do Senhor, ele será apressado no sentido de estarmos fazendo aquilo que nós precisamos fazer aqui como filhos de Deus. Quanto nós deixamos de fazer aquilo que é de nossa responsabilidade, de nosso dever, com certeza a impressão é de que o tempo será esticado, que o tempo será alongado, que demorará muito para que isso possa acontecer. Então nós não temos como encurtar o tempo fazendo com que aquilo que aconteceria daqui a 200 anos aconteça daqui a 100. Né? Mas envolver-se com a responsabilidade pessoal dentro da obra, dentro da vida cristã, dentro da simples caminhada de fé, vão nos dar um sentido de grande expectativa com relação a esse momento final. Então, o que nós, como filhos de Deus, devemos fazer com relação a isso? Com relação ao, entre aspas, apesar do dia do Senhor. Vejam só. Primeiro, nós podemos e devemos orar para que isso aconteça. Assim nós oramos, né, na oração dominical: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Orar pela consumação do reino, né? Orar pela definição de tudo que acontecerá na volta de Cristo Jesus. Mas não é apenas isso. Né? Nós devemos também viver uma vida à semelhança da própria pessoa de Cristo Jesus. Uma vida em santidade. Os versos 14 e 15 nos falam sobre isso. Por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Irmãos, viver uma vida santa aqui, viver uma vida como Deus de fato espera que vivamos, nos dará a condição de nos reencontrarmos com a pessoa de Cristo Jesus de maneira pronta. Estamos prontos e preparados. Então, uma vida de oração, orar a respeito, não apenas orar para que a vinda de Jesus aconteça, viver uma vida aqui que, quando ele voltar, encontre-nos de forma irrepreensível. Isso vai envolver diretamente o relacionamento entre pessoas, quando nós entendemos que nós precisamos perdoar e nós precisamos grandemente arrepender-nos diante de Deus pelos pecados que nós cometemos. Né? O apóstolo Pedro, ele falou sobre o arrependimento. E ele faz uma ligação entre o arrependimento e a vinda de Cristo Jesus. Ele vai mostrar que a volta de Cristo é o ponto de restauração de todas as coisas que o próprio Deus criou e que agora não cumprem a sua plena funcionalidade como originalmente Deus a fez. Então, é interessante o que Pedro diz aqui. Ele diz que aqueles nossos irmãos são pessoas de mentes esclarecidas, mentes lúcidas, mentes que conseguem ver com clareza a verdade de Deus diante de si. Né? Isso nos mostra conforto. E desta maneira, nós vemos que a grande expectativa que há é a expectativa do novo céu e da nova terra.
Irmãos, esse é um pensamento que não pode estar separado, não pode estar desassociado da vida de um filho de Deus. Não pode. Faz parte de todo o somar de fé que se tenha. Onde é que temos fundamentada essa expectativa, essa esperança? Não poderia ser outra fonte que não fosse a própria palavra de Deus. Não poderia ser ter uma outra, um outro ponto de referência. Irmãos, uma coisa que é muito importante. Nós afirmamos que as escrituras elas interpretam-se a si mesmas. Ou seja, se queremos encontrar sentido para algo dito nas escrituras, devemos procurar nela mesma para encontrar o sentido que nós desejamos encontrar. Uma coisa que é muito importante. Os escritores do Novo Testamento, eles trabalharam com toda a credibilidade no que diz respeito ao que Deus havia revelado antes da vinda de Cristo Jesus. Os escritores do Novo Testamento olham para o Velho Testamento e dão o entendimento necessário e correto para aquelas verdades proféticas encontradas lá. Uma coisa que é importante em nossa vida. Nós precisamos desenvolver paciência, não tenha dúvida nenhuma disso. Né? E no que diz respeito à nossa fé, no que diz respeito à caminhada que temos em Cristo, isso não é diferente. Né? Porque nós temos que esperar, esperança significa isso. Esperar algo que está para vir. Então, observar o cumprimento das profecias de Deus é observar com paciência a situação, o momento e a sua realização. A gente observa as Escrituras e nós vamos constatar que não foram poucas as profecias dadas por Deus que demoraram tempo e tempo e tempo para serem cumpridas. Vamos ver alguns exemplos. A profecia feita a Abraão. Deus chega para Abraão e diz: farei de ti uma grande nação. Essa promessa feita a Abraão, nós observamos que ela não acontece ali. Não acontece naquele momento. Abraão passou, Isaac passou, Jacó passou, e esta profecia ela se cumpre na vida de um dos filhos de Jacó e na descendência de Jacó, tendo José como o grande instrumento de Deus. Eles vão para o Egito e 400 anos depois eles saem de lá como uma grande nação. Não foi com pouco tempo. Não foi com uma única geração que a profecia de ser um grande povo aconteceu na vida de Abraão. Ele nem chegou a ver. Um outro momento, quando nós olhamos para as Escrituras e vemos o povo vivendo de maneira muito desgarrada de Deus, nós observamos Deus orientando, Deus disciplinando, Deus falando, até que a disciplina maior aconteça. Eles, debaixo do jugo de Nabucodonosor, eles são levados cativos para a Babilônia. E, meus irmãos, a profecia de Deus, através de Jeremias, foi que esse tempo de cativeiro acontecesse com um final libertador do próprio Deus. Mas vejam só,
demorou 70 anos para isso acontecer. Não foi de hoje para amanhã. Não foi de um momento para o outro. Não foi de uma horinha para outra que tudo aconteceu. E olha, nós temos de maneira bem própria um intercessor naquele momento. Né? Jeremias nos mostra isso. 70 anos de cativeiro. Quando se cumprirem os 70 anos, a libertação ela aconteceria. E foi de fato o que aconteceu. Daniel, que já ele está dentro do período do cativeiro, nos ajuda a entender essa relação de tempo. Eles oram para que houvesse livramento do cativeiro. E nós observamos que não adiantou orar. Eles tiveram que esperar o tempo pré-determinado por Deus. E Daniel nos fala isso nos versos 1, 2 e 3 do capítulo de número 9. Né? Daniel se veste com um pano de saco e cinza, fica em jejum diante do Senhor, ele se derrama diante de Deus. E ele se derrama diante de Deus na certeza de que as promessas elas estariam se cumprindo. Então, meus irmãos, o verso 8 do texto que lemos diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Deus nunca chega atrasado no cumprimento de suas profecias. Tem um ditado popular, né, que diz que Deus tarda, mas não falha. Né? Deus tarda, mas não falha. Ele pode chegar um pouquinho atrasado, mas ele não falha. O que as Escrituras dizem? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não há demora, não há atraso. Há o momento certo de Deus para que as suas promessas, as suas profecias estejam acontecendo. Segundo, a fé e a esperança, elas estão baseadas naquilo que vai acontecer. Elas estão fundamentadas em realizações que são futuras. E tudo isso, nunca nos esqueçamos, vem como fruto da promessa do Deus Todo-Poderoso. Quando falamos sobre a nova terra, Pedro usa uma expressão aqui que cabe um destaque para nós. Quando ele fala sobre ela e sobre a qualidade dessa nova terra, ele usa essa expressão, a palavra justiça, para identificá-la e para qualificá-la. O que ele quis dizer com isso? Ele está mostrando que essa relação de justiça, de algo justo, está ligado diretamente à pessoa de Jesus Cristo, o justo, e que toda relação de justiça não pode se desassociar da pessoa do nosso Redentor. Haverá uma qualidade ímpar na Nova Jerusalém. Haverá uma qualidade ímpar na nova terra. Haverá uma qualidade que, se nós voltarmos lá atrás, no paraíso perdido, né? Paraíso em que, como humanidade, habitamos no início de tudo, nós vamos ver que o novo paraíso, que o paraíso futuro,
ele terá não apenas beleza, mas ele será de uma qualidade extrema. Ele será de uma qualidade ímpar no que diz respeito à sua existência. Então, a qualidade naquele lugar está ligada diretamente com a qualidade das pessoas que estão lá. Dê uma olhada em Isaías 60, 21. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, estas nações serão de todo assoladas. A qualidade no novo céu e na nova terra está ligada diretamente à qualidade das pessoas que estarão lá. Todos aqueles que não obedecerem, entre aspas, aqui, não é o padrão de qualidade divino dentro da redenção, não estarão lá. Né? Eles perecerão, eles estarão lançados na ausência do amor e da misericórdia de Deus no inferno. Uma pergunta, né? Como é que isso se tornará possível? Como será possível essa qualidade dentro do novo céu e dentro da nova terra? Vamos ver. Primeiro, será possível porque lá não haverá ímpios. Os ímpios não estarão lá. Eles estarão ausentes da nova terra, eles estarão ausentes do novo céu. Olhem os textos das Escrituras. Apocalipse 21, 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação, mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Não penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e mentira, mas somente os que tiverem o seu nome escrito no livro da vida. A inscrição no livro da vida implica em qualidade também, que é exatamente o inverso do que apresenta a abominação, a mentira, essas práticas contrárias à vida cristã. 22:15. Ficam fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então vai ser possível, meus irmãos, porque nada disso haverá lá. Nada disso. Nada, nada, nada. Não haverá o ímpio e não haverá aquilo que qualifica o ímpio dentro dos seus valores éticos, dentro dos seus valores morais, dentro dos valores que carrega consigo, dentro do caráter que tem como pessoa distante da pessoa de Cristo Jesus. Né? Depois, será possível porque lá não existirá maldição mais. Verso 3 do capítulo 22. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Se nós voltarmos à criação e à queda, nós vamos ver que toda a criação hoje ela está sofrendo da maldição de Deus sobre ela. Maldição sobre o homem, sobre a mulher, sobre a serpente, sobre a terra. Né? Tudo foi amaldiçoado por Deus. Lá já não existirá mais maldição. E não havendo maldição, meus irmãos, não haverá mais o peso que carregamos hoje como resultado do nosso ato de desobediência em Adão. Um outro aspecto é que será possível porque lá o tentador não estará presente. Então não haverá ímpio, né, com a sua maldade, com a sua falta de qualidade de vivência e de relacionamento. Né? Será possível porque a maldição deixará de existir, e será possível ainda porque o tentador ele não estará lá.
1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Não haverá mais a presença de Satanás, do diabo, do tentador, no novo céu e na nova terra. Então vejam só, o diabo que enganava as pessoas, foi lançado no lago que arde em fogo e enxofre. Ele não estará lá porque ele estará em um outro lugar sofrendo as consequências, meus irmãos, do seu ato de rebelião contra o Deus Todo-Poderoso. Então, analisando um pouco sobre isso, nós tentamos para o fato de que, olhando para o novo céu e para a nova terra e para a nossa moradia, nós vamos ver que ela será de uma qualidade superior, será de uma qualidade ímpar, porque muita coisa não haverá mais nela, e nos fazendo entender que este é o caminho de cada um de nós como filhos do Deus Todo-Poderoso. Mesmo que muitas teorias existam sobre o final de tudo, sobre o aniquilamento que haverá, né? Lembrando o início, com o resfriamento da Terra, porque o universo ainda continua em expansão, o Sol continua crescendo e da forma como ele cresce pode haver uma explosão e torrar absolutamente tudo aqui. Asteroides que estão sendo mapeados, que têm um potencial destrutivo para a Terra, né? Observando cada um deles. Ou então nós botarmos fim em tudo aqui com explosões nucleares, ou um vírus, criar um vírus que acabará com tudo, ou um vírus que mudará e acabará com todos também. Meus irmãos, apesar dessas teorias estarem aí, é interessante observar que essas teorias que aí estão, elas só ajudam a pensar um pouco mais sobre o que as Escrituras dizem. De fato, as Escrituras dizem que haverá um fim, sim. E antes que eles começassem a estudar, a Bíblia já havia dito isso. Antes de conseguir todo o desenvolvimento tecnológico do nosso tempo, lá atrás, no primeiro século da nossa era, as Escrituras já estavam dizendo que o negócio ia ter fim. Mas não fim como aniquilamento de toda a existência humana. Fim da história com o retorno da pessoa de Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Abençoe-nos no renovar contínuo da graça que só Ele tem na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos louvar o nosso Deus e logo depois nós encerramos o nosso estudo com a bênção apostólica. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, assim é céu fruir, perdão aqui, na terra o mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Muito longe eu via outrora o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, assim é céu fruir, perdão aqui, na terra o mar, por onde for, com o
Nosso Deus, viver com o Senhor aqui já nos dá a dimensão do que será a nossa vida com o Senhor de maneira plena no nosso amanhã, quando do retorno de Cristo. Senhor, tudo porque o Senhor tem beleza incomparável reservada para cada um de nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Senhor, obrigado por nos dar a conhecer a riqueza da herança que está reservada a nós em Cristo Jesus. Senhor, obrigado. Obrigado por nos ouvir, obrigado por nos atender. Obrigado, Senhor, por sustentar-nos dentro da tua misericordiosa graça. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E desta forma, meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja convosco e convosco permaneça hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe. Tenha uma noite renovada de cuidado, uma noite abençoada pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. Amém.